Olá, minha gente. Vamos começar uma revisão sobre refração. Estudar especificamente o prisma óptico. Olha aí a figura aqui do prisma de base triangular. E aí a gente incide um raio luminoso, né? E aí acontece a refração aqui. E nesse caso, especificamente dessa imagem, a gente também percebe a dispersão luminosa. Mas vamos lá, a gente vai se preocupar com os aspectos aqui da refração e da geometria. Então, imaginemos aqui um prisma, que é a seção transversal do prisma, um raio de luz que incide sobre o prisma, né? Tá vendo aqui o raio de luz? E aí ele vai sofrer uma refração aqui quando ele interage nessa primeira interface, né? Aqui seria a tendência desse raio luminoso seguir aqui em linha reta, caso não houvesse nenhum obstáculo, né? Mas aí a gente tem uma superfície transparente, pode ser vidro, acrílico, plástico. Então a gente tem aqui um desvio nessa primeira face, a primeira face do prisma, né? E aqui a gente traça uma reta normal, uma reta que forma um ângulo de 90 graus com a superfície, e aqui a gente vai fazer a mesma coisa. Então, percebam que o raio luminoso ele sofreu um primeiro desvio aqui, e depois ele sofreu um segundo desvio, e é o que a gente chama de desvio angular. Quando a gente está estudando a lâmina de faces paralelas, por exemplo, a gente tem um desvio lateral. Aqui a gente tem um desvio angular. É como se ele tivesse uma rotação aqui, né? Não vamos dizer que ele rotaciona, porque aí ele está sempre se deslocando em linha reta. Mas aí você tem um desvio nessa primeira face. Ó. Aqui a gente tem um ângulo de incidência I1. Aqui a gente vai ter o primeiro desvio, que é o ΔI. E aqui eu tenho o segundo desvio, né? Perceba que a tendência dele seria aqui seguir em linha reta, e aí eu tenho um segundo desvio. A gente vai relacionar esse delta aqui com esses dois, ΔI e ΔI, que são os dois desvios consecutivos, né? A gente vai chamar isso aqui de desvio total. Já já vamos provar geometricamente a relação entre eles. Aqui eu tenho o ângulo de refração na primeira face, tá certo? E o ângulo de incidência na segunda face. Assim como eu vou ter o ângulo de emergência. Esse I2 aqui é chamado de ângulo de emergência. Temos aqui também ó, o ângulo de refringência, tá certo? É o ângulo de abertura aqui do prisma. E aqui a gente também vai provar através de geometria que essa abertura aqui, ó, esse ângulo é exatamente igual à interseção dessas duas retas normais. Beleza? Vamos lá, né? Primeira coisa que a gente vai analisar é esse triângulo aqui em destaque amarelo. A gente vai observar o seguinte, para todo triângulo, um ângulo externo relativo a um vértice é igual à soma dos ângulos não adjacentes. Como assim, professor? Vamos tentar aqui ó, fazer um triângulo. Tá certo? Vamos desenhar aqui um triângulo qualquer. A gente vai prolongar aqui um de seus lados, porque é exatamente assim que a gente encontra um ângulo externo. Vamos chamar esse ângulo externo de E. E aqui eu vou atribuir valores para esses ângulos. Vamos colocar aqui, por exemplo, 60 graus. Aqui eu vou colocar 70 graus. A gente deve lembrar que a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, né? E aí, ó, se eu tenho aqui 60 com mais 70, vai dar quanto isso? Diga aí para mim. Ó. 60 com 70 dá 130. Quanto é que falta para totalizar os 180? Falta 50 graus, certo? Agora perceba que aqui eu tenho um ângulo raso. 50 mais 50 mais esse ângulo tem que dar 180. Então esse cara daqui é equivalente a 130 graus. Ora, se eu somar 60 com 70, eu também vou encontrar 130 graus. Ou seja, esse ângulo externo é igual à soma dos ângulos não adjacentes. Então, a primeira relação matemática que a gente vai encontrar aí, né, é que o delta, que é esse ângulo externo, que na figura a gente vai batizar de desvio total, o delta vai ser igual a aqueles desvios parciais, né? Vai ser igual ao ΔI mais o ΔI. Por que isso? Porque um ângulo externo de um vértice de um triângulo é sempre igual à soma dos outros dois não adjacentes. Esse aqui seria o ângulo adjacente, beleza? Então, primeira relação aí a gente guarda no fundo do coração, né? Delta é igual a ΔI mais ΔI. Tá show? Agora a gente vai procurar a relação, a gente vai provar o porquê que esse A aqui, ó, ele tem o mesmo valor do ângulo de refringência. Então, vamos agora observar esse polígono. Que polígono esse aqui? É um quadrilátero, não é isso? Temos um quadrilátero cuja soma dos ângulos internos vale quanto? 360 graus.
Quem quiser relembrar, a fórmula da soma dos ângulos internos, ó, SI é igual a N menos 2 multiplicado por 180, onde N é o número de lados. Então, aqui, para um triângulo, né, 3 menos 2 dá 1 vezes 180. Para um quadrilátero, 4 menos 2, 2 vezes 180, 360. Ora, mas esse nosso quadrilátero, ele já tem dois ângulozinhos aqui destacados, né? Tá lá em amarelo, cada um deles vale 90 graus. Aí, veja só que interessante. Esses dois ângulos aqui somados, ó, o A e esse aqui embaixo, que eu vou batizar agora de alfa, esses dois ângulos aqui somados vão ter que dar 180 graus. Como assim, professor? Ora, o que é que eu acabei de dizer para vocês? A soma dos ângulos internos de um quadrilátero dá 360, mas eu não já tenho 90 e 90? Então, eu já tenho 180, ó, esses dois somados aqui já dá 180. Então, vai sobrar quanto? 180 para esses dois. Então, eu vou dizer, portanto, que A mais alfa é igual a 180. Ora, se A mais alfa é igual a 180, percebem que aqui eu tenho outro ângulo raso. Esse camarada, somado com esse, vai ter que dar os 180. Portanto, aqui, ó, A mais alfa dá 180, A mais alfa também tem que dar 180. Portanto, aqui a gente tem... Eu poderia ter chamado isso aqui de beta, né, para substituir na equação e provar, mas é bem claro perceber essa soma ser 180 e essa aqui também ser 180. Tá show? Muito bem. Agora que minha tela apagou aqui, vamos embora. Vamos agora provar, né, as relações que a gente quer, as mais importantes, né? A gente vai agora encontrar aí a equação que calcula o desvio total do nosso prisma. Olha só. Primeira relação que a gente vai observar, aquela que a gente já anotou lá em cima, delta é igual a delta 1 mais delta 2. Essa aqui é a primeira relação importante que a gente tem. Certo? Observando esse outro triângulo aqui, ó, lembra que a gente observou esse aqui, tem um destaque em amarelo. A gente viu que o ângulo externo é igual à soma dos outros dois não adjacentes. Para o triângulo aqui embaixo, a gente vai observar a mesma coisa. Ó. A gente vai ver que o ângulo de refringência A é igual ao ângulo de refração na primeira face e o ângulo de incidência da segunda face. A gente vai dizer que A é igual a R1 mais R2. Percebem? Ó, esse delta é delta 1 mais delta 2. O A vai ser igual a R1 mais R2. Tranquilidade? Muito bem. Agora a gente vai olhar para essa situação. Lembrem-se, duas retas concorrentes formam dois pares de ângulos opostos pelo vértice. Esse cara é igualzinho a esse e esse cara daqui é igualzinho a esse. Certo? Percebam que esse ângulo I1 aqui, que é formado pelo pontilhado, e essa reta aqui vermelha que se torna pontilhada, vai fazer com que a soma desses dois caras sejam exatamente igual a isso. Então, ó, a gente vai afirmar aqui que I1 é igual a delta 1 mais R1. Concordam comigo? Da mesma forma, nessa segunda face do prisma, a gente vai dizer que I2 é igual a delta 2 mais R2. Ok? E aí, o que é que eu vou fazer? Ó? Eu estou vendo aqui agora quatro equações. Estou vendo aqui quatro equações, tá certo? E a gente vai fazer o seguinte, eu vou isolar delta 1 aqui e delta 2 e substituir nessa primeira equação. Eu vou jogar esse delta 1 aqui e vou jogar esse delta 2 aqui, tá bom? Como é que eu faço para isolar esse delta 1? Delta 1 vai ser o quê? Ó? I1 menos R2, menos R1, concordam comigo? Para a gente não perder muito tempo, eu já vou substituir aqui direto. Ó. Delta é igual a delta 1. Quem é delta 1? Isolando esse delta 1. Passa esse R1 para lá negativo. Né? Aí eu vou ficar ó, com I1 menos R1. Certo? E quem vai ser esse delta 2 aqui? Quem vai ser o delta 2? Isolando ele, eu vou passar esse R2 para o outro lado que vai negativo. E aí eu vou ficar ó, com I2 menos R2. Beleza? Eu vou fazer uma arrumação aqui, ó. Um agrupamento, ó, vou jogar todos os I's para a esquerda e vou jogar todos os R's para a direita. Ó. Menos R1, menos R2. Tá certo? Então, delta vai ser igual a I1
mais I2. Vou colocar o menos evidência. E aqui eu vou colocar R1 mais R2. Ora, mas quem é R1 mais R2? Está aqui em cima. Ó. É exatamente o ângulo de refringência. Ou seja, para finalizar, o meu ângulo, que é o meu delta, que é o desvio total, ó, é a soma desse ângulo com mais esse outro ângulo, são dois desvios sucessivos que a luz sofre, vai ser igual ao ângulo de incidência mais o ângulo de emergência menos R1 mais R2. Mas quem é R1 mais R2? R1 mais R2 vai ser igual ao ângulo de refringência, tá certo? Então, ó, desvio total, ângulo de incidência mais desvio total é igual ao ângulo de incidência mais o ângulo de emergência menos o ângulo de refringência. Então, essa aqui é a equação que a gente teve a intenção de deduzir nessa aula de revisão. Um abraço a todos.